E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Como prometido, ontem, na estreia do canal, teremos aulas de cálculo. Para que aula de cálculo? Você está fazendo engenharia, economia, matemática, física, aí tem lá na sua faculdade, lá no mural, aquele monte de papelzinho lá pendurado, aulas particulares de cálculo, álgebra linear. Aí você pega, liga, mais de R$ 100 a hora a aula. Impossível pagar um negócio desse, né? Aqui no canal você vai ter acesso a videoaulas de cálculo, álgebra linear e tudo mais que for necessário para a sua faculdade de graça. E também a gente sabe que na escola naval cai cálculo, vetores. Aqui também vai ser o seu lugar para estudar para a escola naval, certo? Não se esqueçam da promoção do canal que está rolando. Segunda-feira que vem haverá o sorteio do livro. Para participar, tem que se inscrever no canal e publicar no Facebook, na sua timeline, o link do canal e marcar no mínimo 3 amigos. E marcar também a mim para saber que você está participando, né? Segunda-feira que vem haverá o sorteio. Hoje eu escolhi como assunto esboço de curvas. Então, para essa aula de hoje, eu já subentendo que você tem uma noção de limites e de derivada, certo? Então aqui, nós temos aqui um passo a passo do jeito mais completo que você conseguir esboçar uma curva. Nós temos a nossa função f de x que eu vou usar aqui como exemplo, mas basicamente esse passo a passo aqui serve para qualquer função. Primeiro, vamos ter que saber o domínio da função. O que é o domínio? É o x, aquilo que vai entrar no nosso conjunto, é o conjunto de partida. A gente sabe que no domínio não pode haver valores, números, que não haveriam saída. Isso acontece quando? Por exemplo, uma divisão, eu não posso dividir por zero. Numa raiz de índice par, eu não posso ter um número negativo, porque senão não vai ser real. Então é esse tipo de coisa que a gente vê no domínio. Interceptos são os pontos que a função corta tanto o eixo y quanto o eixo x. Ou seja, as raízes e lá que corta o eixo y. Então é fazer f de x igual a zero, encontrar as raízes e encontrar o f de zero, ponto que corta o eixo y. Verificar se tem uma simetria. Se tem uma simetria, o que acontece para um lado, acontece para o outro. Basicamente, sendo par ou ímpar. O que é uma função par? Tem que lembrar lá do ensino médio. É quando o f de menos x é igual a f de x. Vou dar um exemplo. E a função ímpar? É quando f de menos x é igual a menos f de x. Função mais simples nós temos que é par. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Se nós fizermos o f de menos x, nós teremos menos o x ao quadrado. Menos com o expoente par vira mais de novo, então temos de novo o x ao quadrado. E quem é x2? É o próprio f de x. Então, fazendo menos x, voltamos a ter f de x. Isso é uma função par. Graficamente, a função par tem uma simetria em relação ao eixo y, o eixo das ordenadas. Essa função, mais ou menos, é isso aqui. É a parábola que passa no 0, 0 com o eixo de simetria sobre o eixo y. Já a função ímpar, por exemplo, x ao cubo. Para a função x ao cubo, se eu fizer f de menos x, eu vou ter menos x ao cubo. Que a gente sabe que número negativo com expoente ímpar fica negativo. Então, menos o x ao cubo. Só que x ao cubo é f de x. Então, ficamos com menos f de x. Isso é uma função ímpar. Graficamente, o que ocorre com ela? A simetria dela é em relação à origem. Então, a função x ao cubo ela tem um gráfico dessa forma assim. Certo? Uma simetria aqui em relação ao eixo y. É como se rebatesse essa parte para cima, depois fechando aqui, vai ter que casar, certo? Então é bom verificar isso também para a função. As assíntotas
as assíntotas tanto podem ser horizontais ou verticais. As horizontais vamos fazer vendo o limite de quando a função tende, x tende a mais infinito ou tende a menos infinito. Se esse limite tender a um valor, quer dizer que ali é uma assíntota. A gente vai ver melhor aqui no exemplo. E as verticais? As verticais se dão quando o limite da direita ou da esquerda em relação ao número tende a esse valor. Então nós temos uma assíntota vertical. Ou, basicamente, em funções racionais, nós teremos quando assíntotas? Quando eu zerar a parte de baixo, o denominador. Por quê? Se está sobre zero, não pode haver divisão. Então naquele ponto do y não pode haver nenhum par. Então ali não vai haver um ponto da função. Vou mostrar também no exemplo. Crescimento e decrescimento é analisando os sinais da primeira derivada. Se a primeira derivada é positiva, naquele ponto a função é crescente. Se a primeira derivada é negativa, naquele intervalo, melhor, a função é decrescente. Máximo e mínimo é verificar os pontos críticos da primeira derivada. É o ponto que há uma inversão de sinal. A derivada era positiva, passa a ser negativa. Ou o contrário, era negativa e passa a ser positiva. Aquele ponto ali é um ponto crítico da função. A concavidade, assim ou assim, nós vemos pela derivada segunda. Se a derivada segunda é positiva, concavidade para cima. Derivada segunda é negativa, concavidade para baixo. Vamos mostrar então tudo isso aí na prática agora.